capítulo 13, versículo 36. 13, 36. Acharam? Leia comigo. Disse-lhe, 13, 36. Disse-lhe, olha ele aí, ele sempre está na história. Poderia até vir um outro dia aqui para falar sobre as ações dele. Disse-lhe quem? O Pedro. Olha o Pedrão aí. O Pedro. Disse o quê? Senhor, para onde vais? O Senhor tinha trazido um discurso firme, uma palavra assim, meio assim, comprometedora. Olha para mim. Comprometedora, falando da sua morte, falando que ele iria e estaria ausente, e veria e não veria. Às vezes Jesus falava umas palavras meio doidas assim, né? Vocês me verão e não me verão. Primeiro me verão, depois não me verão, e aí depois me verão de novo. E o Pedro está acompanhando, né? E o Pedro assim, ele é meio... Assim, Pedro é um cara assim, que é tudo na lata. Começou a falar com o Pedro por enigma, ele não gosta não. O que você está querendo dizer? O que é isso? Eu não entendo esse linguajar do Senhor. O que você está querendo dizer? O Pedro é assim, o que é isso? Então ele fala, para onde vais? Não estou entendendo, me vereis, não me vereis, irá, virá, subirá, morrerá. Onde vais? Para onde, o que é isso? Onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou? Não podes agora seguir-me. Fala isso para Pedro, irmão. Fala isso para o Pedro. O Pedro é um personagem assim tão tremendo que existem músicas. O Raul Seixas, um cara do rock nacional que já morreu, ele tem música, umas 3 músicas só sobre o Pedro. Só sobre o Pedro. Todo mundo fala sobre o Pedro. Porque o Pedro, ele é um cara assim interessante. Ele é. O Pedro é tão impressionante que ele era o líder da igreja e foi repreendido pelo Paulo. O Paulo era o bebê da igreja. Pedro é um cara assim estranho. Pedro era muito estranho. Ele foi repreendido pelo Paulo, que se converteu muito depois dele. Ele foi repreendido. E o que ele fez? Nada. Ele disse, tá bom. O Paulo realmente é bom mesmo, né? Ele não tinha problema com isso. Um dia ele falou assim, olha, esse Paulo é complicado, hein? Tem coisa que o Paulo fala que eu não entendo. Você às vezes já falou isso do Paulo. Você não gosta muito de ler Romanos, Coríntios, Efésios. Você não gosta muito de ler, porque você lê os Efésios e não entende nada. O Pedro é igual você. O Pedro não entendia o que Paulo dizia. Só o Espírito mesmo. Então o Pedro aqui, ele não gosta de enigma. Então ele fala, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, você não pode me seguir. Fala isso para Pedro, irmão. E você mexer com as entranhas do cara. E ele nem ouve o finalzinho aqui, ó. Depois me seguirá. Essa parte ele nem ouve. Porque assim, às vezes os Pedros é assim, né? Ele nem ouve tudo, né? Ele ouve a primeira parte, já manda bala, já arrebenta. E aqui não foi, ele não ouviu o finalzinho. Olha só, 37. Disse-lhe Pedro, por que não posso te seguir agora? Você não é Pedro às vezes não? Olha só. Como é isso? Como é que eu não posso? Eu tenho perna, né, irmão? Ela é simplista. Eu tenho perna, ué. É só eu botar. É como diziam os antigos, né? É um passo na frente do outro, Quando você vai com preguiça, sabe o que você faz? Esquerda na frente, direita na frente, esquerda na frente. Aí você chega lá, até na China. Esquerda na frente, direita na frente, esquerda na frente. Assim vai. O Pedro, como não pode seguir? Eu tenho pernas. Eu não sou aleijado. Eu não sou deficiente. Como não pode? O que você está dizendo que não pode? E aí vem a frase. A frase. Ei, Pedrão, olha só. Como? Como não pode seguir-te? Aí vem, por ti darei a minha vida. Ei, Pedro, você não deveria ter falado isso, Pedro. Irmãos, diante de Deus,
Faça. E peça ajuda para Ele. Primeiramente, a vida não é sua, viu? Foi emprestada. A vida não é sua. Viu, adolescentes? Viu, adolescentes, pré-jovens? Eu mando em mim. Ei, ei. Fala aí. Ah, adolescente Pedro. Ah, pré-jovem Pedro. E algumas senhoras e senhores Pedros aí. A vida não é sua. Como é que você vai dar o que não é seu? Fala de novo. É. E Pedro seguia de longe. De longe. E aqui agora, como não posso seguir-te? Como? Por te darei a minha vida. 38. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Ei, ele está falando de salvação. Eu preciso da tua vida? Eu vim ao mundo para salvar pecadores e dar a vida em resgate de muitos. Aqui quem dá a vida sou eu, Pedro. Aqui quem salva sou eu, Pedro. Tu darás a tua vida por mim? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, Romanos capítulo 3. Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Todos se extraviaram. A um se extraviaram. Não há quem sirva a Deus. Não há, por si só, alguém que busque a Deus. Tu darás a tua vida por mim, Pedro. Pastor, qual é a nossa posição? Decida se render. Decida se render. Decida se entregar. Decida se render a Ele. Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, vou te dizer uma coisa, Pedro. Te digo que não cantarás o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Pedro, você darás a tua vida por mim? Então eu vou te dizer o que você vai fazer, Pedro. Eu vou dizer o que você vai fazer, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele disse: não. Aqui no outro texto de Mateus: não farei isso, não. Então veja bem, primeiro ponto: você está seguindo Jesus de longe? Quem segue de longe, quase que é certo que um dia você fez alguma promessa para Ele: seguir-te-ei por onde quer que fores, darei a minha vida por ti. Sim, dê, mas não prometa. Dê dia após dia, amanhã dê, depois de amanhã dê de novo. Dê. Não tem essa, darei a minha vida daqui para frente, que ele está dizendo assim: toda a minha vida, toda não está na tua mão. Dê amanhã, dê depois de amanhã, e depois de amanhã. Você agora está seguindo de longe. Você deve em algum tempo ter dito coisa assim: por te darei a minha vida. Na hora de um romantismo, na hora de um sentimentalismo. E logo depois disso, primeiro veja quem é você. Como você está? Quem é você? Para onde vais? Para onde vais? Abra sua Bíblia em Mateus 26.
Mateus capítulo 26. Triste isso aqui. Mateus capítulo 26, versículo 69. Prenderam Jesus, levaram Jesus. E Pedro está seguindo de longe. De longe. Diga, Pedro está seguindo de longe. De longe. Diga para o seu vizinho, de longe. Sem se comprometer. Sem se expor. Diga, sem se expor. Está seguindo de longe. Ele acha que isso é bom. Ele acha que está tudo bem. Olha aí, está seguindo de longe. 69, 26, 69. Jesus está ali, sendo julgado. E Pedro de longe, olhando para a cena toda. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio. Enquanto Jesus estava lá sendo julgado. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio. Aproximando-se dele uma criada, uma mulher que servia o chá, o café da noite, da madrugada. Aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Tu estavas com Jesus, o Galileu. 70. Mas ele negou diante de, dizendo: não sei o que dizes. Não sei o que dizes. E ele negou outra vez, com juramento, uma segunda vez, dizendo: não conheço. Verso 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, dizendo: não conheço tal homem. E Pedro. Jesus adivinhou? Não. Jesus não adivinhou, irmão. Mas sobre isso daqui a pouco a gente fala. Não adivinhou. Não adivinhou. 73. E daí a pouco, 73. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Você fala igual crente. Você fala igual, você é crente. Hã? Você é crente. Hein? Assim, numa baladinha que você foi secretamente, nunca ninguém falou assim: ah, você é crente. Num lugar estranho, hein, irmão? Lá na escola, garota, você é evangélica. Aí você ficou amarela. Ficou meio amarela. Verdadeiramente tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. 7:4. Então começou ele a... O quê? Praguejar. Praguejar. Quer dizer, a Bíblia nem fala o que ele falou. Foi alguma coisa muito feia. Algo muito horrível. E ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Ei, Pedro. Ei, meu amigo Pedro. 7:5. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. De longe. Primeiro de longe. Depois promessas que você não pode cumprir agora, só no dia a dia. Promessas: por ti darei a minha vida. Promessas que você não pode cumprir.
Aí acontece o fato. Aí acontece a desgraceira. E o Pedro cai em si. E o texto fala que ele chorou amargamente. O que nós temos para esse homem? O que Jesus tem para esse homem? Em que momento você aqui é contemplado? Eu decidi me expor. Eu decidi me expor. Me abrir. Abrir meu coração. O que nós temos para Pedro aqui? Mais um texto. Marcos, capítulo 16. Marcos, depois de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16. O que fazer com Pedro? Negou uma criada, uma outra criada, as pessoas, e ele nega, e não só nega, começa a falar palavras de baixo calão, que a Bíblia nem ousa falar. Nunca, não sei do que você está falando. Então aí o galo cantou, e quando o galo cantou, Pedro se lembrou. E quando Pedro se lembrou, as entranhas de Pedro se moveram. Poxa, a ficha caiu. Ah, meu Deus, fui depender de mim. Talvez é assim que você se encontra hoje, dependendo de si, fazendo o que dá na sua telha. Não sabe depender de Jesus. Confia no seu braço, confia no seu argumento, confia no seu sistema, nos seus esquemas, na sua forma de ser, de agir. Acha que consegue sozinho. Eu tenho que te dizer nessa noite que você não consegue sozinho. Eu não consigo sozinho. Não há quem consiga sozinho. É justamente para isso que Jesus veio, para ser o seu refúgio, a sua saída, o seu consolo. Para de confiar no seu braço, para de confiar nas suas posses, para de confiar nos seus esquemas. Para. Está longe. Se está longe, um dia você esteve perto e fez promessas que está fora de você. Então você depois reagiu, fez coisas. O que resta para Pedro? O que tem para Pedro agora? Cristo é crucificado, Cristo é morto, Cristo ressuscita. E aí nós temos o que eu vou ler agora. Nós temos agora capítulo 16, leia comigo o versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra? Porque o corpo de Jesus tinha sido colocado numa gruta, numa caverna. E uma pedra enorme foi colocada ali para fechar a porta da caverna, do sepulcro. Quem nos revolverá a pedra? Elas estão conversando no caminho do sepulcro. Quem vai tirar aquela pedra? Quem vai tirar? E olhando o verso 4, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestindo uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Não, já ressuscitou. Não está mais aqui não. Não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Então Jesus ressuscitou, não está mais ali. As mulheres vão lá para ungí-lo. Vão lá para ungí-lo. Também sem fé também, porque se tivesse fé não iria para ungí-lo. Mas tá bom, não é esse o caso hoje. Mas agora veja comigo o versículo 7. Jesus deixou uma mensagem. O que fazer com o Pedro? O que fazer com o Pedro que pisou na bola? Que negou?
que negou. O que fazer com Pedro? Coloca o Pedro na mão de Jesus, hein? Coloca o Pedro na mão de Jesus. Verso 7. Uma mensagem. Mas ide, dizei a seus... Quantos discípulos Jesus tinha? 12. 12 discípulos. Quando falava os discípulos, Pedro estava incluído? Sim, estava. Pedro fazia parte. Amém, irmãos? Jesus sempre que falava do discípulo, Pedro fazia parte. Sim ou não? Pedro faz parte. Mas agora, Jesus, Ele quer mexer por dentro de Pedro. Ele sabe como Pedro está. Pedro chorou amargamente, não foi? Ele sabe que o Pedro está arrebentado. Talvez você esteja assim hoje. Pedro está arregaçado. Pedro está destruído. Ele traiu o amigo dele. Ele negou o amigo dele. Antes de Jesus morrer, ele disse: já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E Pedro negou o amigo. Jesus sabe como Pedro está. Mas veja, no verso 7, mas ide, dizei a seus, com uma palavra tão ingênua, Jesus cura Pedro. Você acha, seja sincero comigo, como é que Pedro se sente? Você acha que Pedro se sente discípulo? Não se sente. Você acha que Pedro se sente amigo? Não se sente. Não se sente. Se Jesus fala assim: fala para os meus discípulos que eu vou encontrá-los. Fala para os meus discípulos que é isso, ó. Dizei aos seus discípulos que ele vai adiante de vocês na Galileia e ali o vereis. Fala para os seus discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Se Jesus não cita o nome, Pedro não vai. Eu não iria. Eu acabei de negá-lo. Eu traí o meu amigo. Eu neguei o meu amigo. Eu ignorei o meu amigo. Se o mensageiro fala, vai e fala para os discípulos, Pedro não vai. Mas Jesus está dizendo: Pedro, você é meu discípulo, Pedro. Qual é a lição aqui? Mesmo que você esteja longe, mesmo que você tenha prometido a sua vida, e mesmo que você não tenha cumprido, Ele está te chamando. Ele está te reivindicando. Ele queria apenas que você aprendesse a não confiar em você. Então Ele diz o nome. Diga aos meus discípulos e diga para o Pedro. Fala para o Pedro que eu quero encontrar com ele. Pedro foi. Lógico que foi. Depois dessa eu vou. Você está entendendo, meu irmão? Então se exponha para ele. E você acha que não vai errar de novo? Bom, eu vou. Eu não quero, mas eu vou. Mas eu sei que Ele vai me chamar. Ele vai te chamar. Eu sei que Ele nos chama sempre. Ele nos quer de volta. Se o Judas não se matasse, Ele chamaria o Judas de volta. É que o Judas se matou antes de chamar. Ele chama de volta. Eu não sei como você está aqui, de longe, prometendo o céu e a terra para Ele. Já não cumpriu o que você prometeu. Ele te manda uma mensagem: eu quero me encontrar com você. Eu quero me encontrar com você. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Curva sua fronte nessa noite. Eu quero me encontrar com você.